no Autódromo de Interlagos. Vamos, acelera! De um lado, temos Luiz Razia. Do outro lado, temos Júlia Václavik. Bora, Razia! Precisa melhorar esse tempo. Tá no papo. Haja coração, meus amigos. Como ela tá indo, Nelsinho? Ela já fez o reconhecimento facial. Razia acelera pelo mergulho e vai se aproximando da subida dos boxes. Olha a Júlia finalizando. Vai ganhar, vai perder. Perdeu! Ganhou! Mas, na verdade, quem ganha mesmo é você, que consegue abrir sua conta na EQI Investimentos tão rápido quanto o tempo que você levou para assistir esse filme aqui. Você sabia que a Samsung tem uma subsidiária que é uma das maiores construtoras navais do mundo? É isso mesmo, por meio de uma subsidiária chamada Samsung Heavy Industries, a marca conhecida por fabricar aparelhos eletrônicos é uma das 3 grandes construtoras navais da Coreia do Sul e uma das maiores construtoras navais do mundo. O foco principal da SHI é a engenharia, aquisição, construção, comissionamento e entrega de navios de transporte para a indústria comercial. A companhia atualmente também conta com módulos topsides de perfuração, além de unidades de produção flutuantes para o petróleo e o setor de gás, guindastes de pórtico para pátios e fabricação, instrumentação digital e dispositivos de controle para navios e outros serviços de construção e engenharia. A SHI é especializada na construção de navios de alto valor agregado e para fins especiais, incluindo transportadores de GNL, navios offshore, navios de perfuração de petróleo, navios porta-containers e também ultragrandes e navios tanque árticos. E você, sabia dessa? PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Bom dia, Brasil. Bom dia, Faria Lima. Está começando mais um pré-market aqui no canal da BMC. Eu sou Marco Prado e ao lado de Marcel Martins traremos todas as informações de mercado financeiro nesse dia 11 de outubro, quarta-feira, véspera de feriado aqui no Brasil. Amanhã teremos a sessão do mercado encerrada devido ao feriado, mas as notícias continuam. Então hoje, trazendo a agenda do dia para você, hoje bastante coisa importante, um dia que promete ser bem movimentado, fora os problemas externos que a gente está tendo de guerra, que sempre preocupa o mercado financeiro em geral. Mas parece que dessa vez o mercado resolveu dar um voto de confiança, já que as bolsas operam em alta em sua grande maioria. Aliás, essas bolsas que vieram subindo desde o começo da semana. A gente teve a segunda-feira, um dia de início naturalmente mais preocupante por conta da guerra, mas na própria segunda-feira as bolsas esboçaram altas e vem trabalhando assim ontem e hoje. Tudo indica que também teremos um dia positivo na largada, mas lembrando que a agenda do dia pode comprometer o andar da carruagem. Esperamos que mantenha esse ritmo positivo. Para nós termos uma ideia aqui, você, telespectador, as bolsas europeias fecharam em alta. O bloco lá na Ásia, Kospi na Coreia fechou com uma alta expressiva, 1,98%, quase 2% de alta. O índice Nikkei no Japão fechou com uma alta de 0,55%. Hang Seng, uma alta de 1,27%. E Xangai, a alta foi comedida em 0,12%. Vamos repercutir por que o bloco asiático subiu em peso também. Tivemos dados na Alemanha,
também nessa largada. Vamos traçar ao longo do programa a agenda do dia, vamos explicar esse índice que saiu na Alemanha, mas a Alemanha que agora opera praticamente na estabilidade com uma alta de 0,4%, uma pequena alta, 0,04, né? Quase no 0 a 0. A Itália, alta de 0,43%. A França que opera com uma queda de 0,48%. As demais bolsas do bloco europeu operam de forma mista. A matriz, a principal bolsa do mundo, as principais bolsas do mundo, né? Lá nos Estados Unidos, Nasdaq, onde estão as empresas de tecnologia, a alta é de 0,32%, o S&P, a alta é 0,23%, e Dow Jones, onde concentram as empresas como McDonald's, Microsoft, Pfizer, as principais empresas, né? As blue chips lá nos Estados Unidos, como são conhecidas, Dow Jones opera com uma alta de 0,22%. Enfim, está só começando o dia, vamos repercutir como sempre. China, Ásia, Europa, Estados Unidos, Brasil, abertura dos contratos que a gente faz ao vivo aqui, dos contratos futuros de dólar e índice, né? Então, muita coisa para acontecer, muita coisa para informar. Pré-market está só começando e eu estou com ele aqui mais uma vez. Marcel Martins, bom dia Marcel, se preparando já para o feriado? Bom dia, Kim. Bom dia a todos os telespectadores. Pois é, véspera de feriado, o mercado deve reagir e dando continuação às bolsas ontem, né, que subiram fortemente depois de um alívio aí dessa confusão toda que está acontecendo com o grupo terrorista Hamas e Israel. Não tem como a gente descartar isso de fora da agenda, ainda assim é um assunto que o holofote está muito em cima, mas, contudo, parece que houve um alívio em relação a isso. O composto asiático recebendo aí um sinal de novos estímulos, isso puxou bastante a nossa bolsa ontem. Estados Unidos, né, todo o composto lá norte-americano. Vamos ver como é que o mercado vai se comportar nessa abertura do pregão do dia 12, Marco. Marcel, vamos ver. Já comprou o presentinho da criança, né? Então vamos pegar para dar aquela aproveitada, acompanhar o mercado financeiro no dia de hoje, porque amanhã teremos aí o mercado encerrado devido ao feriado. Mas vamos começar a falar das bolsas asiáticas, Marcel. As bolsas lá por fora avançaram em bloco ali, mais ou menos, né? Com um bom humor ali, principalmente partindo da China. O banco chinês ali, o governo chinês, junto com o Banco do Povo, ele promete ali uma rodada de estímulos ali na China para perseguir um crescimento de 5% esse ano. Pois é, isso fez com que as bolsas ali respirassem um pouco mais aliviadas, né? E as bolsas subiram. Minério de ferro, por exemplo, né? Que é uma commodity muito importante para o crescimento, né, estrutural de um país, subiu 1,4% após 2 sessões de queda. Seul, né, liderou os ganhos ali com a projeção do lucro operacional do terceiro trimestre da Samsung lá. O setor de tecnologia também é muito latente ali no bloco asiático e a alta da Samsung foi em 2,71%. O mercado esperava, né, que surgisse o fim de uma fase um pouco mais desafiadora sobre a questão dos supercondutores, né? E aí a empresa acabou se beneficiando com esse produto. Em Taiwan também, as exportações ali anualizadas acabaram avançando um pouco, de 3,4% em setembro, após um recuo de 7,3% em agosto. Então a gente começa a perceber, e trazer o Marcel para aqui para o papo, que lá no mercado asiático parece que as coisas estão mais calmas. China com uma projeção de meta de crescimento em 5%. No começo do ano, a meta era um pouco acima de 5%, mas devido a Evergrande, Calten Garden, olha o trava-línguas aí, Marcel, que foram construtoras, empresas no setor de construção lá da China, que trouxeram até um sentimento negativo para o mercado financeiro. A gente falou muito, né, Marcel, nos últimos dias dessas empresas, o setor imobiliário da China, preocupação do setor financeiro, com isso um pouquinho mais equilibrado, e a China fazendo pacote de estímulos novamente para que a economia suba, né, cresça a 5%, acho que dá para acalmar um pouquinho
e pensar que daqui para frente é só alegria. Ou está muito cedo, Marcel? Como é que você está enxergando todo esse movimento aí numa quarta-feira animadora para o investidor? No curtíssimo prazo, Marco, claro que isso aí soa de maneira positiva para todo o mercado. Lembrando que China foi um dos países que mais demoraram para retomar o crescimento econômico pós-pandemia, né? Então todo mundo ali ficou um pouco atolado na lama, mas o composto asiático foi um dos que mais sofreram, até pelo número da população. A gente viu também casos da Bolsa declinando por conta de construção civil, né? Evergrande e seus concorrentes, ou empresas também do mesmo setor, também houve uma retração em relação a esse composto todo, né? que mais estimula o crescimento lá do composto asiático. Agora, a gente recebe aí uma carta nova de novos estímulos por parte do país. Isso é extremamente positivo, uma vez que China também serve de polo, é o polo de atenção também do mundo capitalista e principalmente mercado de capitais, né? A gente tem Estados Unidos como um big player, mas a China é onde praticamente toda a engrenagem gira. Então esse dado e essa notícia de novos estímulos, com certeza isso aí vai trazer um pouquinho, pelo menos, Marco, no curtíssimo prazo, um pouco mais de alívio aí para os investidores. Para você ver a importância da China no mundo, né, Marcel? Você telespectador, pega a sua camiseta, vê a etiqueta ali, ó. Vê o made in da onde é, né, Marcel? Aí tudo produção. China. Tudo Exatamente. China. Produção lá, engrenagem lá, é frenético, Marcel. Então, obviamente que um país aí que tem essa demanda mundial aí de produtos acaba mostrando fraqueza, todo mundo olha, o mercado fica de uma certa forma preocupado, né? E a gente fala mercado no modo geral, todas as empresas e aí toda a estrutura de mercado financeiro. Por isso, né, que quando a gente tem um contratempo de um problema da economia no modo geral, existe uma corrida para títulos mais seguros, títulos do tesouro, né? Ativos que fogem da renda variável, né? Aquela que tem aquela variação um pouco maior, e a migração para a renda fixa. Foi o que aconteceu principalmente no começo dessa semana, onde teve uma procura um pouco maior por debêntures, por títulos do tesouro, por conta até mesmo da guerra que estava despontando, ou que despontou, que ainda não acabou, e deve, né, Marcelo, estender um pouquinho mais. Infelizmente, aí os vídeos vão chegando aí. Eu estou até evitando olhar muito mídia social. Tá. Ô Marcel, aí você está falando de China. China aí teve a noite passada, né, divulgou dados de concessão de crédito. As vendas anualizadas de veículos subiram 9,5% em setembro. No acumulado do ano, lá os veículos subiram 8,2%, né? Anterior era 4,4% no mesmo período. Veículos na China, que é uma grande, né, um grande desafio, essa introdução lá, por exemplo, dos carros elétricos, né? A gente está vendo o custo disso é um pouco alto, mas a China que tem mostrado à frente dessa tecnologia. Essa questão, será que aqui no Brasil a gente consegue pegar essa corda, Marcelo? Um parâmetro, você olha as vendas de veículos na China subindo bem acima da expectativa, mais um ponto positivo lá para o bloco, respinga para nós aqui também? Será que a gente consegue encaixar e vender algumas pecinhas lá também, Marcelo? Sempre consegue, né? Se a gente consegue vender bastante minério de ferro, né, Marco? Algo mais complexo, com certeza a gente consegue vender algumas pecinhas. Lá a China, ela serve de exemplo, né, para muita gente, né, para praticamente todos os países emergentes. Agora, pelo menos estão cumprindo, né, o combinado e o que eles queriam, né, crescimento 5% ano, como você acabou de comentar, governo, bancos injetando, estimulando ali a economia para bater essa meta. Eles são de fato bem pontuais em relação a isso. Estavam um pouquinho atrasados, mas não dá para a gente mensurar ao certo, né, Marco? Como que o país, se está ou não atrasado. A gente teve diversos motivos desse atraso, né? Da economia um pouco mais travada, atolada ali na lama. Agora, vamos esperar a abertura de mercado hoje. A gente tem ainda algumas questões a serem ouvidas aí por parte do mundo, mas agora em relação a essa comparação, eu acho que sim. China sempre foi um bom exemplo, claro, com suas limitações, mas eu acredito que dá para todo mundo andar em conjunto aí. Até porque
se a gente tem impacto, né, negativo e positivo, seja de composto asiático, norte-americano ou então o grupo europeu, por exemplo, com certeza dá para um ali extrair um lado positivo do outro. A gente vende bastante coisa para a China lá, principalmente do agro, né? Vende bastante proteína animal. Pena que a gente vende o minério de ferro ali na matéria-prima, né? Podia vender o aço, mas não vamos reclamar. Quer saber o que vai acontecer hoje, o que vai rolar no dia de hoje? Qual é a agenda que a gente está falando aí desde o começo do programa, que é uma agenda animada para o dia de hoje? Olha, nós tivemos aí às 3 horas da manhã o CPI final de setembro na Alemanha, né? Então, esse número veio muito dentro do esperado. Tanto que a Alemanha opera nessa largada aí, por enquanto agora, opera muito próximo ao 0 a 0. Então, esse indicador saiu às 3 horas da manhã, foi o indicador lá do bloco europeu. A gente tem, na sequência aqui, Marcel, nós temos aí por volta de 9 horas da manhã, para cravar, né, 9 horas da manhã, o IPCA no Brasil, um indicador aí bastante importante, o IPCA que é um dos principais medidores da nossa inflação. E, Marcel, eu vou falar para você o seguinte, expectativa do IPCA é uma alta mensal de 0,34%, IPCA para cima. Esse é o ponto de partida, telespectador. Se vier acima disso, significa um aumento um pouco maior da inflação. Se vier abaixo disso, significa que a inflação vem reduzindo. E por que essa alta e essa baixa? Da mesma forma que sobe e desce, é a perspectiva ao olhar do mercado financeiro para o Banco Central referente à Selic. Se vier acima, fica ruim para cortar os juros aqui na Selic. Se vier abaixo, abre espaço para um corte maior. É claro que isso existe uma série de outras variáveis, uma série de números também para que o Banco Central corte ou não a Selic, mas ele fica ali mais ou menos com, né, uma chamada um pouco mais efetiva para o mercado financeiro, para o Banco Central brasileiro tomar essa decisão. E Marcel, se vier um pouco acima disso, eu acho que talvez 2 fatores irão contribuir aí para uma alta do IPCA se vier acima da expectativa. Eu acho que seria a carne e a gasolina. Por quê da carne e da gasolina? Embora a gasolina, o combustível, né, o preço do barril do petróleo tenha caído nos últimos dias por conta daquele dado da agência de energia lá fora nos Estados Unidos mesmo, a gente teve anteriormente a isso o petróleo quase chegando a 96 dólares, chegando o Brent a 96 dólares o barril. E isso deve impactar agora nesse IPCA. A queda vem só para o mês que vem. Marcel, IPCA no radar e a Selic também acaba tomando as suas apostas, né? Os investidores, a Faria Lima já começa a calcular a intenção de corte maior ou menor, de acordo com o IPCA, que é o principal medidor da inflação. Exatamente. E foi muito bem dito, Marco, apontando aí preço de combustível, por exemplo, que tem oscilado mais que a Bolsa de Valores, né? O combustível não dá para brincar, às vezes a gente olha na bomba dos postos de gasolina 5,79, 5,89, aí agora está baixando um pouquinho mais, mas de qualquer forma está sim realmente inflacionada. E do IPCA, eu tenho quase certeza que se ele não vier dentro do esperado, ou melhor, acima, tem um grande peso aí, impacto o preço do combustível. Carne nem se fala, né? Se a gente pega pesquisas até de grandes varejistas dos Estados Unidos, por exemplo, também o IPCA não está muito controlado não, devido à alta da carne vermelha, né? Então, o investidor fica atento a este dado interessantíssimo e muito importante, e principalmente o varejo ali, né? Deve estar cruzando os dedos para esse IPCA vir abaixo, para ajudar de alguma forma aí talvez alguma perspectiva de queda ainda um pouco maior e acentuada por parte do nosso Banco Central. O nosso Banco Central já vem trabalhando, né, com um tom mais dovish, porém ainda é nada muito certeiro, né? A gente não tem certeza de nada no mercado, mas a gente pode afirmar que as projeções ainda são boas, são positivas. Mas você sabe que aquela carne que está na cesta do IPCA não é aquela carne a picanha, não, o filé mignon, viu, Marcelo? É a carne mais popular. É o patinho, né? São colchão duro, né? A carne que cabe mais no bolso da população. Porque carne já é caro, né? Eu, particularmente, tenho um adolescente em casa. Você comprar picanha, Marcelo, você chora, compra picanha chorando, porque vai 3 fatias em 2 minutos, come igual um dragão. Mas as pesquisas, Marco,
um adicional, mas as pesquisas mostram ainda que o consumo reduziu bastante. Isso não só por parte da população brasileira, norte-americana também. Então, assim, no radar, de certa forma, a carne vermelha tem um peso significativo no IPCA. Mas hoje então, nessa balança aí do IPCA, porque a gente fala, pô, o preço da picanha não caiu, né? De carnes mais nobres. Nobres, né? Então acho que o IPCA está embutido ali, carnes mais populares mesmo para a população, que é a carne que faz a diferença no dia a dia do bolso do trabalhador brasileiro, né? E até mesmo quem tem hoje uma condição um pouco melhor, evita, ou se puder comprar uma carne um pouquinho abaixo. Wagyu, eu não sei nem, eu nunca vi, viu, Marcel? Wagyu eu só ouço falar. Será que entra no IPCA a carne de Wagyu, de boi Wagyu? Wagyu eu só ouço falar, Marcel, nunca vi não sei nem como é que é. Falam que é marmorizado, eu acho que carne me contento alemã, com o meu patinho lá que tá valendo, tá tudo certo. E que a Ju faz uma delícia. Bom, seguindo a agenda do dia, Marcel, 9h30, importantíssimo número, principalmente o PPI lá nos Estados Unidos, o PPI de setembro. E esse número vai sair às 9h30, horário de Brasília, lá nos Estados Unidos, que na minha opinião é o número mais importante que pode fazer preço no mercado mundial como um todo, né? Mesmo o que vai sair a parte da tarde, ata do FONC, esse PPI, que é o índice de preços ao produtor, né? É o índice de todo aquele produto que está na fase de produção, na cadeia da produção. E amanhã tem o CPI, que é do consumidor, o índice de preço de quem consome e o índice de preço de inflação de quem produz. Hoje sai o que produz, amanhã sai de quem consome. Então são dois dados de inflação lá nos Estados Unidos, importantíssimos, né? Esse indicador de hoje sai 9h30 horário de Brasília e você acompanha ele ao vivo e a cores aqui na BMC. Na sequência, a gente tem diretor do Banco Central, do FED, falando, batendo aquele papo, aquela conversa, né? Outra, às 13h15 também, tem outro membro do Banco Central americano dando mais uma palhinha, falando mais de mercado financeiro como um todo. Lembrando que o vice do Powell, né, o vice-presidente do Banco Central americano, essa semana, na segunda-feira, falou da meta de inflação. Na hora que ele falou isso, o dólar desabou, bolsa só subiu, trazendo uma perspectiva mais positiva em relação à inflação lá nos Estados Unidos. E esse foi o motivador aí da queda. Olha como é engraçado, Marcel, a fala de um membro do importante do Banco Central americano, que é o braço direito do Powell, o cara que conduz ali toda essa parte econômica mundial, fez muito mais peso do que uma guerra. Que loucura, hein? Exatamente, mas é que juros para o mercado financeiro é extremamente relevante e importante, né, Marco? Às vezes, por exemplo, eu tive uma agenda um pouco mais vazia, independente do Banco Central, Europa, Brasil, mas o peso é muito grande, né? Porque juros, né, os juros compromete ali, comove todo o mercado, né? Essa fuga, por exemplo, de fluxo de capital, né? Um juros mais alto, a galera corre tudo para renda fixa e vice-versa, né? As pessoas, talvez, elas pensem ou achem que mercado de capitais, né? A gente só fala de bolsa, né? Só de cotação aqui, mas BC faz muito preço para o mercado, né? Então, claramente, Marco, como você mesmo acabou de apontar, discursos vindo do FED, Banco Bacen, e isso de forma chacoalha muito o Rio aqui, né? No caso, Bolsa. Então, a associação é muito simples, né? Taxas atrativas, renda fixa e um pouquinho mais de tons mais acalmadores sobre taxa de juros anual de algum país. O pessoal corre para mercado de capitais a fim de garantir um pouco mais de rendimento para o seu dinheiro, enfim. A gente tem essa diferença ali de direções, né? Então é por isso que o peso é de fato impactante para qualquer tipo de bolsa. E depois, completando a agenda do dia, a gente tem às 15 horas da tarde divulgada a ata da última decisão monetária nos Estados Unidos, a ata do FONC. Ele divulga da última, do que aconteceu. Então é uma leitura do porquê que foi, do porquê que aconteceu, do porquê daquilo. Geralmente o Banco Central americano já está lapidado, os caras já são, né, já sabem conduzir. Sabe que se falar alguma coisa, uma vírgula a mais, Marcel, o mercado desaba para um lado ou vai para o outro e fica naquela especulação. A fim de evitar uma especulação, geralmente a ata do Banco Central, as últimas leituras que eu tenho acompanhado, é imparcial, fala do que aconteceu e não dá muito pista do que vai fazer.
o que na verdade essa indefinição acaba sendo bom, já que essa ata está sendo divulgada bem no horário do pregão. Então, para quem opera no mercado financeiro, você que opera, você que está no mercado operando ali, e quem acompanha a BMC aqui geralmente é bastante trader, tem muita gente operando hoje no mercado financeiro, então às 15 horas é um bom horário para ficar quietinho. Às 15 horas você já vai estar no avião viajando, Marcelo, você vai estar operando ainda, hein? Eu vou estar no stand-by, Marco. A ata, de fato, ela é o rascunho, né? Dos porquês. Agora, relevância 3, né? A gente vê aqui no nosso quadro de impacto dos dados, a relevância 3. Quer dizer, 15 horas é aquele jargão que a gente utiliza quando o Boixá participa aqui do programa conosco, né, que é operar no mercado como se fosse descer na montanha-russa sem cinto, né? Então, assim, é um horário que vai entrar volatilidade. Geralmente, em mercados de futuros, a gente tem a largada às 9 horas, então é a hora que, de fato, acontece os maiores moves, né? Depois, os Estados Unidos, na sequência, quando abre às 10h30. Mas às 15 horas também será um horário especial. Pode ser também, Marco, que devido ao feriado e praticamente o brasileiro que só opera Brasil não vai conseguir fazer nada por conta do não funcionamento da Bovespa no pregão de amanhã, pode ser que o pessoal queira pegar uma marolinha, vamos dizer assim, e aproveitar algum movimento das 15 horas, que não é de descartar. Eu esperaria das 15 horas para ver alguns movimentos, mas aquele trader, investidor um pouco mais, né, dependente de boletar todos os dias, pode ser que ele queira pegar alguma coisa aí nesse horário aí das 15. Olha, Marcel, um indicador ali que eu estou vendo pouco a plataforma, porque é o seguinte, né? A gente, para passar informação, a gente caça informação em todas as mídias aí, logo de madrugada, de manhã cedo, para traduzir para o telespectador. Mas uma coisa que eu estou vendo pouca gente falar, poucas plataformas divulgarem, essa perspectiva de energia no curto prazo, lá nos Estados Unidos, que a agência passa, que vai sair a 13h. Você já viu o que aconteceu quando essa própria agência já falou na semana passada da perspectiva do petróleo no curto prazo não, para 2028, né, em que a quantidade de produção de barril de petróleo cairiam 77 milhões, o avanço, né, de grandes novas fontes de energia renovável, isso deu um impacto muito grande. Eu acho que vale a pena pelo menos colocar no radar nessa perspectiva de energia do curto prazo. Lembrando, né, Marcel, que hoje o mundo, esses movimentos de energia limpa, de energia renovável, acentuou muito após a guerra da Rússia com a Ucrânia, que ninguém quer mais ficar dependente de petróleo, de gás, de energias, e ainda mais também essa questão ambiental, né? Exatamente. Isso aí pode mexer petróleo, né, Marco? Eu não sabia desse dado, confesso. 13 horas, né? 13 horas, horário de Brasília. 13 horas, né? Praticamente o mundo querendo migrar para algo mais sustentável, né? Então, eu praticamente estava de fora aí dessa atualização de dado, mas de fato sim tem bastante impacto, né? Até porque isso aí compromete, hoje petróleo, né? O óleo negro que a gente fala todos os dias aqui no programa é o precursor de tudo, né? Tudo é petróleo, né? Tudo é culpa do petróleo, né, Marco? Tudo é culpa do petróleo. Tudo é culpa do petróleo, né? E brincadeiras à parte, sim. O investidor deve se atentar, sim, às 13 horas. Deu uma topada no dedinho, culpa do petróleo. Tudo coloca, põe na culpa do petróleo. Não tinha aquele jargão do filme famoso, põe na conta do Papa? Mas tem um lado bom de tudo, né, Marco? Por exemplo, a gente pega essa guerra agora atual, que, ao meu ver, vai ser contida rapidamente, não é igual a guerra da Rússia, por exemplo, que se estende para mais, sei lá, talvez um ano. Mas é legal. Mas é legal que o nosso telespectador ele comece a entender a importância, né, de saber a cotação do petróleo, né? Talvez advogados, dentistas, administradores, né? Muita gente assim de alguns outros nichos um pouco mais fora de mercado financeiro não deva acompanhar muito. Claro que tem a sua minoria assim que acompanha, mas é interessante a gente explicar para as pessoas que nos assistem a importância das coisas, né? De saber a cotação do dólar, saber a cotação do petróleo, né? E como a gente pode tirar proveito nos investimentos em relação a isso. E ainda mais hoje que você tem o preço dessa cotação na palma da mão, né? Por falar em petróleo, Marcel, o Brent agora cai 0,26%. A cotação do preço do barril do petróleo está em $87,39, ou seja, está em queda nessa manhã
abaixo dos 90 dólares. E antigamente, o acesso à informação, a cotação principalmente das commodities internacionais, era uma fortuna. Você pagava uma plataforma, se eu falar aqui para o telespectador há tempo atrás, o cara cai da cadeira, porque realmente hoje a tecnologia ela possibilitou o acesso à informação de muita gente de mercado financeiro e de forma gratuita. Então hoje existem várias plataformas que dão cotações aí de todos os ativos, né? Algumas pagas, outras a maioria de graça. Acho que hoje em dia, para você pagar uma plataforma, a não ser que você seja um profissional de mercado e opere aquele ativo, né? Esteja ali de uma forma operacional. Olha, tem muito mais coisa, a gente vai voltar no segundo bloco falando dos mercados futuros, bastante coisa. Primeira parada vai ser agora, voltamos em 2 minutinhos. Aguenta aí. PNC News. Informação que gera valor. No BMC Stock trazemos as principais atualizações do mercado nacional e internacional, sempre destacando o desempenho de cada um dos setores. Eu sou Gabriel Monteiro e junto dos nossos convidados vamos trazer informação em primeira mão, com gráficos, estudos e tudo o que você precisa para começar a sua tarde bem informado. Te espero de segunda a sexta, à 1h30 da tarde. BMC News. Informação que gera valor. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. Trader, imagina uma TV com programação trader 24 horas por dia. Imagina ter conteúdo de qualidade, interação com a comunidade trader em tempo real e acesso às últimas notícias sobre o mercado a hora que você quiser. De madrugada, final de semana, é só ligar, assistir e interagir. Pois é, pela primeira vez na história do mercado financeiro, está no ar a TV exclusiva para traders, a Trader TV. Programação 24 horas por dia, sorteios de notebooks, cadeiras ergonomicamente projetadas para os traders, camisetas, canecas, além de muito conteúdo de qualidade para melhorar o teu operacional. Ultrapasse fronteiras e eleve a sua performance no trade de uma vez por todas. Ou morra tentando sozinho. Te esperamos na Trader TV. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Muito bom dia. Estamos de volta aqui com o Pré-Market. Eu sou Marco Prado e ao lado de Marcel Martins estamos trazendo informações de mercado financeiro nesta quarta-feira, dia 11 de outubro, dia aí pré-feriado, né? Um after, esquenta do feriado amanhã. As bolsas, pelo menos a nossa bolsa aqui, vai estar com a sessão encerrada, mas o mercado tem muita informação, muita coisa aí. Já trouxemos a agenda do dia, falamos de China, de Europa, Estados Unidos ainda no radar e já vamos começar aí, fala Marcel, um pouco da abertura da Bolsa Brasileira que abre daqui exatos 28 minutos. O que esperar do índice hoje, Marcel? Vamos lá, gráfico de futuros do Ibovespa de 15 minutos aqui, Marco. É uma alta muito forte, ascendente, desde pregões anteriores da semana passada nós flagramos o nosso índice mergulhando lá de cabeça até a região onde está Que preço fechou, Marcel, o índice aí? O índice ele fechou ontem, Marco, na região dos 116.760 mil pontos. Tá?
E aquele fundo que a gente não pode esquecer desse fundo, né? A gente brinca aqui no programa, a mola do Sonic fez um fundo interessantíssimo nos 112 mil pontos, né? Assustou muita gente na perda de 113, mas enfim, questões macro melhorando, o mercado se acalmando um pouco mais, o apetite à compra, Marco, voltou a tomar conta do mercado, tanto é que ontem nós tivemos um pregão fechando perto das máximas e anteontem também, né? Hoje pregão de quarta-feira, então a gente pode ver aqui nesta última linha azul, onde eu vou dar um zoom, uma resistência, Marco, nos 117 mil bola que a gente chama no mercado, tá? Então, quando o índice fecha em máximas ou em mínimas, geralmente o movimento, a gente fala bastante isso aqui atrás dos bastidores, né? Nas nossas conversas do dia a dia, a gente comenta que geralmente tende a continuar os movimentos, tá? Levando em consideração que a Ásia fechou em alta. Então, pode ser que nós tenhamos uma continuação desses movimentos. Não dá para falar muito no pregão de hoje, porque o pessoal vai ficar um pouco mais cauteloso devido ao feriado de amanhã. Mas, de qualquer forma, vale aí a pista, mercado forte, dólar arrefecendo, pode ser que a gente tenha continuações para cima. Marcel, tô vendo aqui, coloquei aqui na tela aqui também, na minha tela, né? Vou até sair daqui, né? Tirar a cabeça da frente, cabeça grande aqui, que eu teria da frente, ó. O índice fechou a 116.760 pontos. Marcel, será, olha, segundo o oráculo aqui, tá? Ele deve abrir aqui, próximo aos 117 mil pontos aqui, 117.030 aqui, nessa linha aqui, a expectativa é que o índice abra, Marcel, um pouquinho aí para cima hoje, 117.020 pontos aqui, justamente nessa parte gráfica. Eu acho que deve abrir muito próximo, Marcel, já esse preço negociado ontem, na máxima de ontem, que foi lá por 117,180. Estamos falando de índice futuro, né? Porque o índice futuro, ele abre antes do avista, com a vista abre às 10 horas, junto com as ações. Então, automaticamente, eu estou vendo aqui, pelo menos nessa largada, Marcel, um movimento de alta, lembrando que 9 horas da manhã, a gente tem o IPCA, que é a enroscada, um dos principais medidores da inflação que sai às 9 horas da manhã. Então, esse dado também faz preço aqui, porque ele mexe justamente com a estrutura das ações que abrem às 10 horas. Então, esse indicador, você que sabe operar um indicador aí, a gente vai falar na largada o IPCA. Mas devemos ver aqui, Marcel, esse ponto aqui, 117.030. Aonde você está vendo aí uma parada inicial? Eu acho que ele também abre um pouco acima do fechamento de ontem, Marco. Eu marquei a sua linha agora, seu palpite, 117 quanto? 117,070, para ser bem preciso. 0,70. Eu marquei no 130, porque praticamente foi o fechamento dos últimos candles. Ali fizemos um topo duplo. E se arrancar aí, Marco, pode ser, né? Isso vai depender claramente da abertura do mercado à vista, né? Como a gente acabou de falar, temos as ações blue chips do mercado que fazem preço, né, para o nosso índice, tem mais peso. Agora, contando com Petrobras e Vale, que, né, melhoraram significativamente no pregão de ontem, mercado abrindo de bom humor, a gente pode enxergar esse índice com um alvo no 118. 118 eu já acho assim, eu acho muito em uma questão, não que eu não esteja otimista com a Bolsa, tá? Mas assim, ela subiu de forma bem rápida do 112 até o 117, né? São 5 mil pontos em 3, 4 pregões. Então, assim, deu uma bela de uma porrada para cima. Independente disto, meu palpite ainda é que o mercado busque dar continuidade a estes movimentos de alta. Maravilha, Marcel. Bolsa aí com uma alta, operando em alta no mundo inteiro, o que deve contribuir para uma alta na abertura do nosso índice futuro. Quero chamar a atenção aqui, Marcel, que o mercado deu essa melhorada, as bolsas mundiais melhoraram, porque definitivamente ali o Fed, o Banco Central americano, ele resolveu intervir, né, e acabar com o estresse daquela curva longa de juros que a gente vinha batendo na tecla, até com o Eduardo Boixá, que está em Miami. Eduardo Boixá, até se estiver assistindo, um abraço para você, Eduardo Boixá, que participa com a gente toda semana. Essa semana, mais uma vez, ele foi pro... Não, o Boixá acho que virou profissional, viu? Tá no torneio de golfe em Miami, mas beleza. Ele pode. E ele vinha falando, falou, pessoal, eu estou acompanhando a curva de juros longa, né? Eu estou acompanhando a curva de juros longa lá fora, e o Banco Central parece estar conseguindo, através de uma mensagem
do Philip Jefferson, né, que é o vice-presidente do Powell, no início da semana, levar a curva de juros meio que no gogó, Marcel. Não foi na ação, não. Foi no papo mesmo. Falou, olha, você sabe quem fazia muito isso? Sabe que o Brasil tinha muito hábito e discurso na época que a gente tinha um ministro da Economia, porque a gente não tem muito, tem um Haddad, né, que está conduzindo ali o pacotão como um todo. Mas na época que o Brasil tinha um ministro da Economia, e geralmente levava muito no gogó. Eu vi alguns nessa minha história, nessa minha estrada de mercado financeiro, eu já vi muito, tanto o presidente do Banco Central americano, quanto o ministro da Economia do Brasil levar a economia literalmente no gogó. E parece que foi isso que aconteceu, né, Marcel? O cara na conversa, falando lá, conseguiu controlar a curva de juros americana de 10 anos, que operou em forte queda essa semana. E se eu não me engano, eu acabei de ver agora aqui, estava vendo essa cotação e vou trazer, e na sequência o Marcel comenta que a curva de juros nos Estados Unidos despenca mais de 2% agora, estava 4,80, está 4,55. A queda foi muito, mas muito expressiva, o que deve contribuir até mesmo para uma queda do dólar, ativo que a gente vai falar na sequência, Marcel. O gogó tem relevância, né, Marco? Pô. É a cúpula, né? São os Falou e falou bem, né? Exatamente. São os principais membros. Essa comparação a gente pode fazer, por exemplo, com a tuitada, né? Hoje, nada de fato... Claro, a gente acompanha as coisas no dia a dia e a gente traz para números é diferente. Mas, por exemplo, essa reação do mercado, ela é não só instantânea, ela é significativa, mas ela é funcional, né? Esse tal do gogó. Igual o Twitter, por exemplo, posso dar um comparativo aqui. A hora que a gente vê ali uma especulação, alguém dando aquela tweetada, que a gente fala isso bastante, jargões de mercado financeiro, tweetaram isso aqui. Às vezes tem mais relevância do que uma ata de Fed. Então depende, porque o mercado, ele acaba respirando tudo que acontece pelo mundo, né? Não só local, mas de forma macro. Então dependendo do assunto, a gente vê maiores impactos hoje em bolsa, né, Marco? Guerra, taxa de juros, política, né, essa briga de partidos, ali aquelas vésperas de eleição, por exemplo, principalmente caso os eleitos ali, ou melhor, os candidatos vá para um segundo turno. Então, assim, na verdade, não só o gogó tem impacto no mercado, isso fez, sim, preço para juros cair um pouco, né, e mostrando talvez que o Banco Central não tenha novas altas de juros para pelo menos agora, final do ano em dezembro, né? Então, assim, tudo indica que o Fed lá mantenha isso e que o gogó tenha respondido de forma acalmadora. Mas o principal de entendermos o racional, Marco, é de fato a relevância disso, né? Não foi uma pessoa no vestiário que falou sobre uma possibilidade de tons mais dovish em conduzir taxa de juros nos Estados Unidos. Não, veio dos membros ali do Fed. Então, isso aí, de qualquer forma, tem uma relevância, vamos se dizer, da mesma altura, né? Então o mercado ele tem que ficar bem atento a isso. Marcel, bom papo. A velha conversa sempre ajuda, né? Sempre bom conversar, né? Porque a eloquência do cidadão é tudo, né? Muito melhor que até inteligência, mas vamos lá, diga-se passagem também, quem é eloquente também tem uma inteligência um pouquinho fora da curva, mas a conversa sempre é bom em qualquer área, qualquer nível e qualquer situação. Mas as Treasuries nos Estados Unidos, esses juros de 10 anos, o que o Banco Central americano tem convencido o mercado financeiro, e que aí não me convence muito, na verdade eu não consigo entrar muito nessa história, é que as Treasuries em níveis mais elevados, elas podem funcionar como um aperto adicional, dispensando um aumento de juros no final do ano, que seria uma alta de 0,25%. Então, assim, eles estão querendo convencer e realmente convencer mesmo o investidor de que essa treasuries mais altas, ela já funciona como um próprio aperto adicional. Olha, eu acho que mercado é mercado, Marcel. O mercado faz muito preço, né? Mercado realmente faz mais preço do que tudo. O mercado que indica para onde vai os juros, para onde vai a economia, né? A lei da oferta e a procura. E depois o Banco Central justamente tenta ajustar esse mercado que às vezes está mais fervoroso, mais tenso, né? E tenta acalmar para a economia entrar no ritmo. Convence você esse discurso, Marcel? É isso mesmo? Talvez uma
taxa de juros, umas treasuries mais elevadas, já serve como um aperto adicional e dispensa novos aumentos de juros lá na frente pelo Fed? Não dispensa aumento de juros, né? O Banco Central sentir necessidade, ele vai lá e aperta e taca o dedo no botão, né? Mas é interessante a gente falar isso, Marco, porque de tudo que a gente fala aqui, a gente está falando um pouquinho de possíveis apertos ou não ali na taxa de juros, inflação, petróleo, tudo faz preço no mercado. Essa conjuntura do que a gente comenta muito em praticamente todos os programas aqui no pré-market, é claro que isso aí serve, por exemplo, para investidor de um pouco mais, com horizontes mais longos no mercado financeiro, né? Agora, para quem gosta daquele rally dos sertões ali no mercado e gosta de pegar bastante volatilidade, esses dados servem apenas de especulação, tá? Então, independente aí de questões, por exemplo, se a gente pode fazer ainda o Banco Central mexer um pouquinho em juros ou não, isso aí de qualquer forma, impacto mesmo, mas para médio e longo prazo. Para quem opera ali na unha todo dia, só quer saber de assuntos novos e apertar o dedo. Marcel, vamos lá. Vamos falar do dólar agora, né, Marcel? Falando dos Estados Unidos, vamos trazer aí, falar um pouco dessa moeda que só caiu, tá caindo mais que o tricolor paulista na tabela, hein, ô Gabriel? Tá caindo mais que o São Paulo. O dólar aí, ó, ele fechou o dia, Marcel, 0,71. Vamos colocar no Marcel, que o gráfico do Marcel tá mais bonitinho, né, Marcel? Vamos falar um pouco do dólar na tela. aí. Vamos lá. Ó, semana retrasada, Marco, falamos do dólar 5,20? 5,21. Foi que bateu, né? 5,20, né? 5,20, 5,23. Fez um belo de um topo e de lá para cá só madeira, Marco. Tivemos uma queda expressiva de dólar, né? Dá uma olhada, ó. Bateu 5,22 e agora nós fechamos praticamente na mínima do intradiário ontem, né? A 5,072, preço de fechamento de dólar. Então, se nós estamos projetando, estimando, pode-se dizer, uma bolsa levemente para cima, a gente pode também estimar que o dólar tenha uma leve queda adicional aí. Sabe qual é o nome desse candle aí, Marcel? Qual? Esse candle de queda aí? Qual? Candle Vasco da Gama, só caiu. Despencou. Só que despencou, né? Tá indo para outra divisão, né, o dólar. Mas como eu comentei anteriormente, Marco, sobre a rapidez que o índice subiu, né, nos últimos pregões. O índice não, o dólar? Não, no caso, anteriormente o índice, eu falei do índice. Agora do dólar, mesma coisa. Só para o telespectador entender, ó, são 170, 180 pontos de queda aí em poucos dias. Ó. Nós estamos falando entre dia 5 do mês, no mês 10, até a presente data, dia 10. Né? Hoje, dia 11, nós temos ainda a abertura de hoje. Pelos movimentos, pode... Né? Ao mesmo tempo que eu acho que há uma continuação desses movimentos, ao mesmo tempo também pode haver uma correção. De novo, isso é só um palpite. Por quê, Marco? A velocidade que ambos os contratos futuros correram, né? O índice 5 mil para cima, o dólar praticamente quase 200 pontos para baixo em apenas poucos pregões ali, né? 5, 4 pregões úteis. Então eu não sei, apesar desse palpite de continuação de movimentos, talvez possa dar uma brecada aí em queda de dólar e alta de índice. Marcel, eu tô bem dividido. Vamos aproveitar, dar uma educacional para quem assistir no telespectador aqui, bastante gente que assiste o canal da BMC, muita gente é trader bom de mercado, já conhece o mercado financeiro, assiste aqui para se informar e mesmo acompanhar. Mas existe aquela parte do telespectador, uma parcela, que não conhece muito o mercado financeiro e está aprendendo. Lembrando que o brasileiro não é mais besta não para finanças, para investimento. O brasileiro manja muito, você conversa na rua com muita gente aí, até né, aquele pessoal lá que era mais teoricamente mais tranquilo, que você imaginava que não... Que esconde um pouco o ouro, manja de mercado financeiro e entende sim. Então, entrando nessa linha para dar um leve educacional, explicar para o telespectador porque quando a bolsa sobe, o dólar cai e vice-versa. Na prática, né? Que não sempre, na teoria, na verdade, que nem sempre na prática é assim. Mas para falar um pouco de dólar hoje, Marcel, acredito que olhando aqui os números, o dólar pode abrir próximo aos R$ 5,050, né? Ou seja, uma quedinha um pouco abaixo desse preço negociado, que fechou no 0,71, que eu acho que o dólar deve abrir já, Marcel, aqui, ó, justamente nessa linha abaixo do 60 ali, buscando os 50,50. Então, o dólar que pode abrir daqui 12 minutos com viés de queda.
E por que, Marcel? Eu vou começar e você complementa, tá, Marcel? Tá bom. E por que geralmente quando a bolsa sobe, o dólar cai? Que geralmente são dois ativos diferentes. Os dois ativos, de uma certa forma, medem o risco de uma economia. O índice Bovespa é um ETF, né, que é Exchange Trade Funds, é a sigla, que é justamente um ETF, o qual é um termômetro das principais ações mais negociadas da nossa bolsa. Ou seja, o índice Bovespa é um termômetro da economia. E o dólar é um outro ativo que mede justamente o Banco Central usa para até mesmo pegar a moeda vigente, controlar a moeda vigente do país, no caso o real. Quando você tem uma perspectiva negativa do país, o que o investidor tem que fazer? Ele tem que sair das suas empresas, né? Ele tira a ação do país, então ele vende a ação para levar o dinheiro para fora. Só que ele está, por exemplo, comprado num papel da Petro, então ele está comprado na Petro. Então o que o investidor vai ter que fazer? Ele vai ter que pegar a ação da Petro e vender no mercado. Então ele vai derrubar, para ele vender, né? O fluxo é de saída, então ele vende entre uma pressão de venda, derrubando a ação da Petrobras. Aí ele tem que pegar aquela que está em ação, fazer virar real, porque ele vendeu. Com o real ele vai no fluxo do dólar e compra o dólar para levar para fora o dinheiro. Porque ele não pode pegar e levar o dinheiro real para fora. Ele tem que transformar aquele real que ele acabou de vender a ação em dólar para poder levar para fora. Então, por isso que é justamente esse fluxo. Isso tem sido na prática, Marcel, compra e venda de ativos distintos, no caso bolsa, mas no geral, no longo prazo, quando você olha, aí você olha esse gráfico que o Marcel mostrou para nós aí, o índice subindo e o dólar despencando, porque há uma melhora de perspectiva, não é? No geral, é sempre assim, Marcel? Ou foge a regra às vezes? Não, essa regra ela é válida e adicional a isso também, dólar praticamente não, é a moeda mais circulada no mundo inteiro, né? O inglês, a língua mais falada, e o dólar, a moeda mais negociada no mundo inteiro. Então, quando a gente vê, por exemplo, risco no nosso mercado, bolsa de valores, independente, a gente vê uma migração também de ativos, além desse adicional que você acabou de comentar, de grande peso, Marco, mas também essa migração de ativo, né? Então, o investidor, ele olha, por exemplo, o dólar como porto seguro, né? Não 1000%, mas, né, a gente só vê uma crescente na valorização de dólar. Ele perde um patamar, mas ele volta com toda a força do mundo. Tem gente falando de dólar a R$6, por exemplo, não é o caso, tá? Mas ouro, o dólar, juros, por exemplo, de fato o investidor, inflação, o investidor vê como um refúgio, tá? Como um hedge, né? Se a gente for considerar ali orientação ou a condução de gestores do mercado financeiro, muito fundo de investimento tem parte ali do seu patrimônio alocado em dólar, né, em moeda estrangeira. Então, um dos fatos que faz também isso correr de um lado para o outro diariamente, né, não dá nem para se falar que isso às vezes, diariamente a gente vê essa corrida, a gente vê essa contramão, né? Então, por exemplo, ocorre-se muito risco na nossa bolsa, por exemplo, uma guerra, por exemplo, mercados derretendo, a gente vai ver com certeza um dólar disparando, com aproximação, por exemplo, uma paridade com o petróleo, por exemplo, que também bombou esses últimos dias, enfim. Então, o investidor, principalmente palavras de gestor e analista, né, que são as pessoas que ficam mais de forma técnica estudando o mercado 24 horas, minuto a minuto, a gente percebe ali uma grande parcela desses fundos atrelado à moeda, principalmente quando estamos passando por alguma situação um pouco mais crítica. Pô, Marcel, você sabe que eu não sou gestor não, mas eu também acompanho isso aqui no fio do bigode, viu? Estou operando o mercado o tempo todo, acompanhando o tempo todo há alguns anos já. Inclusive, final de semana, a minha leitura muitos? A minha leitura preferida é sobre o mercado financeiro, cara. E eu vou te falar que... Não vou nem falar isso, que se meu filho estiver assistindo o programa vai saber que eu nunca fui muito adepto a leituras e estudos, mas tem que se esforçar, porque não tem jeito, né? Sem você se esforçar, sem você não procurar aprender, não chega a lugar nenhum, não dá. Até mesmo o mais alto dom da pessoa, se ela não puder se dedicar àquilo, se estudar e se concentrar, não chega não. Então, eu sou um autodidata de mercado financeiro, mas é que eu gosto muito disso, né?
Mas eu me dediquei e dedico muito tempo da minha vida justamente a essas informações, a estudos, possibilidades. Gosto de saber como é que está o mercado, não só lá fora, como é o mercado local, por exemplo, como está o mercado lá fora, qual é a visão dos especialistas, como é que um gestor de fundo está olhando para o Brasil. Essas perspectivas, elas são muito importantes. Então, é uma leitura gostosa, né? E a gente acaba aprendendo muito, porque esses movimentos, ô Marcel, que nós estamos vendo na economia mundial, essa alta da Bolsa que nós estamos acompanhando no Brasil na semana, a queda do dólar, são movimentos compactados, são movimentos que estão acontecendo no mundo inteiro. Então, se você olhar o dólar agora perante a lira turca, o dólar perdeu força, né? Se você olhar o dólar perante o range sul-africano, o dólar perdeu força perante o peso mexicano, perante seus pares. E se você olhar Dow Jones, as bolsas brasileiras, as bolsas na Ásia, as bolsas na Europa, todas subiram também. Então, é uma dança, é uma engrenagem que anda em conjunto. É claro que quando você tem um país com algum movimento mais específico do país, ou um movimento político, ou uma quebra de uma empresa, aquilo vai destoar e vai contaminar os demais mercados. Como nós já vimos, por exemplo, o Brasil contaminar, embora seja um país emergente que não tenha tanto peso, mas o país contaminar as bolsas do mundo inteiro. Como a gente já acompanhou também, a própria Argentina, quando tinha um peso mais relevante numa economia mundial, eu já vi movimentos da Argentina contaminar o mundo inteiro. Um calote, né, de um país que vinha acontecendo. Tem um fato que me lembra muita atenção, Marcelo, você não era nascido em 97, foi a queda do ministro Cavallo. Eu não sei se era Roberto ou Domingos Cavallo, eu não lembro agora o nome. E esse ministro era o ministro da Economia da Argentina e ele pediu demissão, ou demitiram ele. Cara, foi uma loucura para a nossa bolsa, que tinha pregão na época, o dólar disparou, limite de alta. Então, assim, uma economia às vezes acaba fazendo preço. A gente teve problema na Indonésia, contaminou as bolsas aí, 5 pregão foi, né, em 95. Então você vê às vezes alguns países que não tem tanta expressão, né, mundialmente naquele determinado segmento e acaba complicando, como propriamente a Ucrânia, né? Eu não sabia que a Ucrânia era até a Ucrânia entrar em guerra, do tamanho que ela tinha em relação à exportação de trigo. O peso, mundial. Né? Exatamente. É tudo interligado, Marco. É tudo muito complexo, tudo interligado. Né? Por exemplo, a gente opera Brasil, principalmente nós aqui, mas tem que estar atento a tudo isso. Né? Tudo é interligado. Né? Puxamos o gancho aí falando de dólar, né? E o porquê que ele tem um viés contrário a índice, aí a gente começa a puxar outras questões de outros países, essa questão de contaminação, a Argentina ali, quando era ainda um pouco melhor a comparação do peso argentino e real, enfim, a gente tem, na verdade, essa complexidade de mercado, mas é extremamente importante a gente entender pelo menos o básico ali, né, dessa paridade toda, para que a gente tenha melhores decisões de médio e longo. Né? Eu acho que talvez essa compreensão toda são assuntos mais complexos, mas de extrema importância para a gente tomar uma decisão certa, né? Porque eu acho que errar no mercado, Marco, é muito mais fácil. Né? Na lei de Murphy, por exemplo, na bolsa principalmente, a decisão ela é tomada de forma muito rápida, né? É muito instantânea, a gente bate um dedo aqui e tudo pode acontecer. Mas sem entender o porquê, é mais fácil dar errado. Né? Exatamente. Ó, daqui a pouquinho a gente vai trazer o IPCA, que vai sair às 9 horas da manhã, um indicador muito importante aqui para a economia brasileira, já que o IPCA é um dos principais medidores da nossa inflação. Isso vai sair daqui a pouquinho, menos de 3 minutos. E também teremos a abertura dos contratos futuros de dólar e índice aqui, que já está no famoso leilão de abertura, né? Para quem opera aí o mercado, leilão é gostoso operar leilão, viu, Marcelo? Você opera leilão ou não? Opero. Gosto. Gosto bastante de operar leilão. Mas você está dando umas clicadas escondidas aqui, ou você tá... Eu estou só olhando, faltam 2 minutos e 19 segundos para ver os futuros. Operação coruja, só olha. Mas o futuro já apontando meio de alta no índice, hein? Vamos ver. E o dólar também, o dólar está praticamente no 0 a 0 na abertura, o índice aí vai acompanhar, deixa eu ver o índice aqui, que já está no leilão na abertura. 117,280 no teórico.
É isso aqui, 117, 280, já vai abrir acima daquela região, Marcel, aqui, ó, o índice aqui. Vamos acompanhar a abertura do índice, tem mais 1 minutinho e 45 antes de a gente chamar o break, mas aqui eu tô falando aqui, ó, o índice já tá abrindo acima do limite negociado ontem, que é o famoso 117 mil pontos. Esse 117 aí, ó, eu já tô careca de ver esse vai acontecer de tudo no mundo. Zona da Grião. Não, a Bolsa vai morrer a 117 mil pontos ad eterno agora, viu? Porque toda vez que eu venho aqui, que eu bato o olho é 117. Acontece o mundo, acontece um monte de coisa, para melhor e para pior, a Bolsa tá em 117. Mas, Marcel, é isso aí, ó, tá abrindo um pouquinho acima da expectativa. Eu tinha falado 117,070, né? Exato. Vamos ver. A minha linha tá no 117,130. Aí, ó, 150. Vamos ver, eu tô errando por enquanto tô errando por 35 pontos, hein, Marcel? Essa vai ser ao vivo, hein? Tá ajustando pro seu ponto aí, Marco. 0,80. Tô errando por 15 pontos, Marcel, abertura. Olha só. O pessoal vai querer saber onde é que compra essa bola de cristal aí, Marcel. Marco. Por enquanto... já. Mas tudo bem, vai. Tá bom, tá quase lá. A Bolsa abrindo justamente nessa região aqui, acima dos 116,760, que foi o fechamento. Bom, o negócio é o seguinte, olha. A gente já vai voltar com a Bolsa aberta, com o IPCA... eu quero o spoiler, Marcel, já vai pescando aí. Eu quero falar muito de ação de consumo, que está impactada diretamente ao IPCA, a nossa taxa Selic. Então já vai pegando aí, Marcel, já faz o relatório aí, que a gente tem muita coisa para falar na última parte, no último bloco do Pre-Market aqui na BMC. 2 minutinhos, já voltamos. BMC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta às 9h30 da manhã no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de $500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. Todas as quintas-feiras você tem um encontro marcado com Money Report, um programa com 3 convidados especiais que vão discutir temas relacionados ao mundo dos negócios, economia e política. Enfim, grandes assuntos que importam para você e sua empresa. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Depois dessa curva, vem pra vitória. Sonhos, objetivos, Aí, menino. conquistas. Prepare o seu coração. Tive o privilégio de narrar e contar algumas delas. Na ponta dos dedos. Vibrar com elas. Me chamam de narrador de emoções. Faça festa. Mas, na verdade, eu narro escolhas. Vem pra reta. Escolhas que se tornam vitórias. Escolhas de quem fez história. É do Brasil, o Brasil inteiro. Escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. E você, que tal começar a investir nas suas escolhas? EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Olá, muito bom dia, estamos de volta. Eu tô até olhando, tô até vesgo aqui olhando a abertura do índice aqui, tô até espantado. A Bolsa já abriu com uma alta de 0,69%, Marcel. Nem eu que estava otimista esperava essa
pancada logo na largada e está formando aqui, olha, a gente vê aqui nessa negociação aqui. Depois a gente explica o que é esse fiozinho chamado pavio, né? Que o mercado financeiro acompanha. Mas a bolsa já abriu com uma alta aí. Ah, tá exagerado, hein, Marcelo? Isso aqui, mas posso... Exagerar aqui. E não cai nessa, não. Só que a gente tem que tomar cuidado com essa palavrinha aí, Marco, exagerado. Porque eu já achei várias vezes o pregão exagerado e, ó, só stop. Né? Agora, sim, realmente muito esticado, 117.700, mas isso dificulta mais a vida dos shorters, tá? De quem está vendido, apostando numa queda do índice, Marco. Por quê? Porque, de novo, muito veloz até o 117, 112 a 117. E agora esticamos quase a 118. Eu palpitei ali que poderia seguir ali o ritmo para 118, ao mesmo tempo que eu acho exagerado, como você disse, mas para o mercado não existe exagerado, né? O mercado ele é soberano e ele faz o que ele tem que fazer na hora que ele quiser. Agora, esse pavio aqui que você acabou de comentar nada mais é do que a sombra, né? Sombra, pavio, isso aí é só um rastro de preço, né? Ou seja, nesse intervalo de tempo negociado ativo, ainda não fechou esse candlestick, essa vela. Então, ali mostra a região máxima de preço naquele momento, ou se o pavio for ao contrário para baixo, a mínima de preço daquele momento. Marcel, dólar aí trabalhando muito próximo ao preço ali que a gente já havia pensado, né, na abertura. Abriu a 58, o dólar cai 0,24%, caiu até o 47, fez uma mínima, já voltou um pouquinho. Então, dólar aqui, abrindo, eu tô com o dólar na tela, abrindo com uma certa volatilidade aí no dia. Lembrando que a tendência do dólar continua sendo de queda, acompanhando as bolsas internacionais. Eu vou pescar agora o importante do dia, que é o IPCA, que é um dos principais medidores da inflação. Deixa eu ver, veio o IPCA anual de 5,27, veio em 5,19. IPCA veio abaixo da expectativa. E olha, para a alegria do mercado financeiro, e por isso está explicado a alta da Bolsa. Por isso que a gente já teve na largada o índice com um tom um pouco mais elevado. Por quê? Porque o IPCA, que era esperado 0,34 na alta do mês de setembro, veio uma alta de 0,26 apenas. Veio abaixo da expectativa. Ou seja, o que o mercado entende fazendo uma leitura de IPCA? Que há espaço para um corte de juros, não estou dizendo que vai cortar, mas o Banco Central fica mais tranquilo em relação a um próximo corte de juros na reunião, que vai acontecer no final do ano. E aí ele pode ir cortando juros. Cortando juros, óbvio que fica mais atrativo você colocar o dinheiro na onde? Na renda variável, nas ações. Por isso que o índice deu essa pancada na largada. Aí está a importância, né, de você entender um pouco e a gente passar essa informação para você, telespectador, referente aos juros, né, como impacta isso no dia a dia, principalmente para quem é trader aí, faz essas operações. Então o cara que já chegou na largada aí, operando no mercado, Marcel, o cara viu o IPCA, vê abaixo da expectativa, o que ele faz? Ele vai e toma o índice, né? Ele compra o índice, como é que a gente fala. E aí o mercado realmente trabalhando um pouco acima dessa projeção inicial, muito por conta do IPCA. E nós temos, na sequência, às 9h30, um indicador que é mais importante que o IPCA, que é o índice de preços ao produtor, o IPP, né, lá nos Estados Unidos. Esse índice de produtor, ele é responsável por medir a variação dos bens, dos preços dos bens e serviços na fase da produção. Então, amanhã nós temos o CPI, que é justamente voltado para o consumidor, hoje é para o produtor. Esse indicador vai sair 9h30 horário de Brasília e você vai acompanhar também ao vivo aqui no canal da BMC. Não, por que eu dei essa batida também ao vivo, afirmei a afirmação. Ô Marcel, seguinte, IPCA, vamos lá. IPCA veio abaixo da expectativa, vamos ver o consumo, varejo, como é que as ações podem se comportar, como é que tá aí, fala para mim. Vamos pegar umas 3 ações do setor, vou deixar você escolher e a gente faz ao vivo e a cores aí. Quem sabe faz ao vivo. Então vamos lá, vamos começar com as pequenininhas que eu gosto bastante. Eita, já vem com os micão, hein? Mas a já gente vem teve, com os micos, hein, mas tivemos movimentos bons. Vamos falar de empresa boa, vai, qual que você colocou? Na verdade nós estamos com Americanas aberta. Marcel. Escolhe uma. Não, tudo bem, vai. Vou deixar você. Americana nunca... Vamos
Isso, não vamos colocar os caras na roubada não, vai. Vai, Marcel. Qual papel você quer que eu coloque? Você quiser, menos Americanas, que era a única que eu não queria. Eu tenho acompanhado só as pequenininhas. Era a única que eu não queria. Até Magazine Luiza eu estava acompanhando. Tá bom, pode ser. Magalu. Magalu legal, Marco. Ótimo, perfeito. Pode ser? Vamos lá. Magazine Luiza. Esse aqui é um gráfico de 15 minutos e levando em consideração, Marco, que você acabou de narrar para nós. Só para pegar um gancho rapidinho, te cortando aqui, você falou Americanas, você gosta de operar esse papel, né? Para day trade. Tá, por isso você colocou, tá na veia, mas beleza, vai. Vou entender. Mas não é recomendação de compra e venda de ativos. Não, nunca imobiliários. A gente só vai tá que a CVM está assistindo a gente aqui, né? Não, a gente só tá avaliando a ação, tem essa. Exatamente. Vamos lá. Bom, a Magazine Luiza, ao contrário de outras varejistas, ela está menos pior, tá? Dentre todas, ela está menos pior, ela tem um pouco mais de preço, mais valor de mercado, Marco. Pegando o gancho agora que você acabou de comentar e narrar para nós sobre PCA, importantíssimo, né? Veio 0,08 abaixo, né, do que a projeção. Então isso de fato vai cair com peso positivo para as ações do setor de varejo e de consumo, né? E lembrando que em 2 dias nós tivemos já uma melhora no setor, agora pegando só como exemplo apenas Magazine Luiza, uma alta de 20% em apenas 2 dias e 23 horas e 30 minutos, quer dizer, em 3 pregões úteis nós tivemos uma alta significativa. Americanas, eu sei que você não gosta muito de acompanhar o papel, mas também teve uma alta expressiva. Já veio você com a Americanas de novo, quer empurrar Americanas em mim aqui. Mas isso é só para fins de esclarecimento em percentual, tá? Ela que também subiu na casa de 15% e 20%. E até numa mais micozinha, por exemplo, infelizmente, né? Brincadeiras à parte aqui no programa, as ações da Casas Bahia, que também vieram de uma derrocada de quedas bem acentuadas, mas também que melhorou um pouquinho nos últimos pregões. Também foi um papel que andou na casa de 15%, 20%. Independente do telespectador e investidor falar, pô, mas 10%, 15%, 20% de um papel mico, isso aí não importa. É percentual. Percentual é dinheiro, só muda o tamanho ali do preço do ativo, tá? Então, esses indicadores de inflação, Marco, principalmente IPCA, na minha humilde opinião, soará e impactará positivamente para as ações do setor. Sabe por quê, Marcel? Porque é o seguinte, ó, na condição de informar a postura, você tem que ser imparcial. Quando você informa uma ação, por exemplo, olha, o IPCA veio abaixo da expectativa, veio 0,26. Então, isso é uma informação. E aí você também tem o lado de você ter a interpretação e ter uma opinião em relação ao IPCA. Eu, particularmente, conversando com algumas pessoas ontem em relação ao IPCA, eu imaginava que viria 0,34, né? Eu achava que viria isso, né, por conta da carne e por conta da gasolina. Veio 0,26, né? Então, tinha o meu viés. Mas quando a gente está falando a questão de uma empresa que você citou agora, por que você fala, eu não quero, porque eu acho assim que como uma pessoa, como avaliação, né, avaliando a empresa, foi uma baita sacanagem, né, que acabou acontecendo com o próprio investidor, com tudo que aconteceu. Então eu tenho amigos que compraram a empresa, estão comprado num valor de mercado altíssimo, que não volta mais, né, por uma série de erros ali, que eu não quero falar quem está certo e quem está errado, mas todo mundo errou, entendeu? Então deixar uma ação dessa está rolando no mercado até hoje. Então por isso que você trouxe Americanas, eu sinceramente eu não gosto de favorecer, não gosto de falar em empresas que acabam pisando na bola, né? Essa foi uma pisada de bola feia. Vamos falar da Renner, Marcel? Eu queria que fizesse uma avaliação em relação à Renner e depois eu vou falar um papo que eu tive com uma pessoa que tem um cargo muito importante na companhia e por que a empresa está passando por essa turbulência em relação ao setor de forma mais tranquila. Dá uma olhada aí, por favor. Gráfico de 30 minutos. Na realidade, Marcos, se a gente for dar uma estendida aqui no nosso gráfico, realmente, ó, fez Não, vou colocar no gráfico um pouco mais. Coloca o gráfico de um mês aí, por favor, aí, você consegue? Você quer de um mês? Eu queria não colocar porque ela está passando 2 meses, sei lá, um gráfico um pouco mais extenso. O diário. É o diário, né? O diário para... eu coloquei o gráfico diário, a Renner, que veio de um patamar um pouco maior do que ela se encontra agora. Isso, mas estou falando muito, muito atrás, né, de 2020. Vou puxar um pouquinho mais para o ano de 2022, o meio do ano para cá, de um ano para cá mais ou menos, o papel veio dos R$ 27,60, mas aproximadamente, marcou R$ 29,00 até R$ 12,00. Quer dizer, o papel caiu mais de 50%, mas também, né, salientando que não foi apenas lojas Renner que sofreu a beça aí, né, um dos setores que mais sofreram aí. Fundo nos 12,15. Ela precisa caminhar acima de R$ 13,00 para engrenar
e voltar a ganhar preço no mercado. Tá? O papel foi bastante contaminado, uma vez que ele teve uma desvalorização de aproximadamente 60%, Marco, numa janela de 12 meses. Tá? Agora, interessante a gente notar aqui um fundo bastante respeitado na casa dos R$ 12,15 e fechou no último pregão de ontem, no caso, acima dos R$ 13. Então, assim, visto mais uma vez o adicional, o dado que acabou de sair de IPCA, né, inflação melhorando, sendo contida, isso mostra também um pouco mais de humor e apetite por parte do consumidor. Isso envolve muitas coisas, né? IPCA, não precisa mais aumentar os juros ajuda as pessoas a gastarem mais, impulsiona o crédito, tudo fica melhor para o setor e ainda mais esse rally de final de ano, quer dizer, podemos esperar para um pregão de hoje, por exemplo, um ar mais positivo para o papel. Errei, viu, Marcelo? Errei quando eu falei a Renner. Na verdade é Arezzo. Arezzo. Eu vou até colocar aqui, ó, Arezzo, no setor, eu coloquei um setor de comércio aqui, tá? Então eu tô tendo aqui Arezzo, os últimos 12 meses. Então eu tô tendo Arezzo, a lojas Renner, Magazine Luiza. Vou deixar a Pets aqui, né? Porque tudo bem que a gente tem, falando uma empresa que estava com potencial de expansão depois do IPO, que o IPO foi recente. Recente que eu digo foi na pandemia ali, 2020, 2021. E o Grupo Soma, que é o que adquiriu a Hering e outras empresas. A Arezzo, ela diversificou, porque na verdade, se você olhar o setor de consumo, nos últimos 12 meses, a Arezzo caiu 32,47%. A que caiu mais foi a Magalu, 62,52%. Eu não estou colocando Casas Bahia, não estou colocando nem Americanas nesse pacote, tá? Por que a Arezzo passou um pouco, de uma certa forma, está sofrendo menos, né? Está sofrendo, mas está sofrendo mesmo. Você fala que cair 32% não é sofrer em um ano, é sim, mas melhor que 56% ou que 62% no caso de uma Magalu. É que a gente está vendo o seguinte, Marcel, a Arezzo, por exemplo, ela não foi muito por uma linha de grandes lançamentos, diversificou. Quando você fala Arezzo, você não fala só em sapato, né? É roupa, deu uma mesclada em relação a isso. Como é que está esse papel num prazo mais curto, Marcel, no diário? Como é que está no último mês aí? Vamos dar uma avaliada nos 30 dias, por favor? Eu ia comentar agora, Marco Arezzo. O gráfico dela tá muito bonito, tá? Tá uma obra de arte, literalmente, visto que o papel se enquadra ao setor de varejo. Mas olha a diferença, né? Eu posso até fazer um comparativo aqui, por exemplo. Por favor. Magazine Luiza aqui atrás, né? Americanos, eu não vou colocar para a gente não se desentender aqui no programa ao vivo. Que você colocar Americanas, eu pego o telefone e taco daqui, ó. Deixa ela para lá, mas por exemplo, ó, LIREM 3, tá? Ticker LIREM 3, lojas Renner. Olha a diferença em comparação de uma empresa grande tanto quanto, né? Tudo bem que a gente mensura o valor da empresa, número de ações versus seu preço. Agora, Arezzo, totalmente inversa aos movimentos de todos os papéis do setor, né? Quer dizer, dá para ver que é uma empresa diferenciada, sólida e que tem mostrado, pelo menos ao ar dos investidores, aos olhos dos investidores, muito mais confiança, lembrando o cenário mais conturbado de todos os setores, mas de novo, né? Se a gente for falar de setores mais prejudicados aí de um tempo para cá, aviação, né? E varejo, e Arezzo, na verdade, dando um show para todo mundo aqui, Marco, que ela vem de alta desde o ano de 2015, tá? E se a gente for pegar um pouco um intervalo de tempo um pouco mais curto, por exemplo, desde 2020, né? Que ela fica nesse range de preço entre a casa de R$ 95, fez um fundo dos 60, mas ela vem trabalhando muito melhor frente a seus pares, tá? Claro que ela valia mais, mas independente disso, ela vem apresentando um rumo muito mais otimista do que ações do mesmo setor. Dando um recadinho para você que está assistindo ontem aqui no canal da BMC, você da Purusca lá, a gente está no programa de ontem, a gente falou com o meu amigo Thiago Salomão do Market Makers, uma entrevista muito legal. Eu acabei esquecendo de avisar a turma na programação aqui, mas pelo menos lá no YouTube ela ficou registrado. Então fica aí a dica, um papo bem legal que a gente teve ontem, foi ao ar com o Thiago Salomão. Marcel, para quem sintonizou agora, acabou de acordar, vai abrir o índice aqui, vai tomar um susto, hein? Fala, meu Deus do céu, aí a bolsa está 117.565 pontos, saindo uma alta de 0,69%. O que aconteceu? Aí você vai falar para ele, pô, mas você viu o IPCA? O IPCA tá bom. O que esperar aí, na verdade, hoje
para o setor como um todo. Podemos ficar otimistas? Lembrando que 9h30 da manhã temos o PPI nos Estados Unidos e aí a coisa pode mudar. Vamos torcer para que não, mas é o dado importante. Senta na mão e espera ou já pega o gancho, Marcel? Tem que pegar o gancho, eu acho, viu, Marco? Já? Já, né? Porque como a gente deu prévia antes da abertura dos futuros, até porque o programa pré-market começa e inicia às 8h da manhã, horário de Brasília, a previsão ali, o nosso palpite, né, nossa bola de cristal, indicava bolsa para cima mais uma vez e dólar para baixo. Mas por quê? Por conta da tendência, né? E olhando de perto aqui o gráfico do índice, Marco, está querendo voltar para a máxima, que é o 117.695. De novo, dados positivos, né? Inflação abaixo, IPCA abaixo. Isso é positivo para o mercado como um todo. Para quem sabe absorver o dado, já sai na frente. Tem gente que ainda não sabe, mas eu tenho certeza que aqui com a gente vai aprender a fazer essa leitura de dado frente à tomada de decisão do mercado. Agora, pelo quarto candle já consecutivo, que agora a gente aproxima das 9h20 da manhã, o índice está querendo voltar para a máxima, Marco. Já está quase perto dos 117.700. E o próximo sinal que nós temos, como eu já tinha essas linhas, né, o meu gráfico, às vezes ele fica um pouco, ele não fica infectado, mas eu gosto de jogar bastante linhas para cima. Você tem que dar limpada nisso aí, viu, meu? E um pouco para baixo, mas na verdade, Marco, são projeções. E assim, modéstia à parte, geralmente alcança, tá? Sempre encosta. Então, por exemplo, o 118 não está longe, nós estamos falando de 300 pontos, né? Se a gente tiver uma abertura de à vista forte, a gente vai ver porrada para o 118 e aí sim eu começo a achar que o índice pode dar uma arrefecida. Mas para o mercado, nada é impossível. Chegou mais uma vez o dólar nos 5,0,50. A queda do dólar é de 0,53%. Marcelo, você está com fome, Marcelo? Tem um cafezinho esperando nós aí, ó. Daqui a pouco, Marcelo, você tá olhando aí. Você tá de olho aí, né, Marcelo? Só tá de olho. Sim, Marcelo só tá de olho. Cara, recomendação aí, vamos começar já aí para a reta final do nosso programa e dar uma recapitulada do que nós passamos aqui para quem sintonizou agora, quem acordou tarde, né? Tem muita gente que está assistindo a gente, que tá tendo, já tá na estrada, né, Marcelo? O cara tá com a vida ganha, já tá aí se acomodando para passar o feriadão prolongado, o Dia das Crianças. Então a gente falou que a China realmente trouxe um viés um pouco mais otimista, né, Marcelo? E que o mercado começa aí a se preparar para um dia mais positivo. É claro, né, que só notícia boa, China aí com um pacote de medidas para incentivar para um crescimento de 5%, Estados Unidos com um discurso lá do Banco Central, do vice do Banco Central americano, trazendo uma perspectiva com a Treasuries lá, os juros caindo lá fora. Então parece que só fora a guerra, que é uma notícia extremamente triste, o mercado financeiro essa semana foi beneficiado com um monte de notícias boas para a economia, que deu esse contraponto, senão a gente estava num beco sem saída, né? Notícia ruim de guerra e mais notícia ruim, aí azedar de vez. Notícia final para o telespectador, Marcel, e sexta-feira você vai em remoto, hein, meu? Você vai viajar, mas você vai entrar em remoto, hein, cara? Sexta-feira nós estamos online, se Deus quiser. Marco, comentários finais para quem pegou essa largada e acompanhou o comecinho do programa. Eu já não faria mais nada. De praxe, eu sempre espero o mercado norte-americano, principalmente o à vista, abrir, que ele conduz de forma mais eficiente o rumo do índice, né? Até porque o peso de índice é voltado às ações, né? Então, 10 horas abre aqui, a gente tem ainda esse dado das 9h30, ficaria esperando, para quem não pegou essa largada de mercado, ficaria um pouco mais cauteloso, também referente ao feriado de amanhã, e esperaria a abertura do mercado à vista local e do americano às 10h30. Marcel, obrigado aí pela parceria na semana, viu, meu velho? Dá um beijo na Marcelzinha lá, Dia das Crianças. E na sexta-feira estaremos longe, mas estaremos próximos aqui no pré-market. Lembrando que amanhã é feriadão, não temos mercado. Marcel Martins, mais uma vez, obrigado, bom pregão para você e boa semana. Bom feriado, né? Bom feriado. Até sexta-feira. Bom, continuando a programação aqui, para a reta final do programa, hein? Tá acabando. O programa foi dinâmico, hoje foi rápido, hein? Marcel estava afiado hoje aí. É que o programa, quando tem muita notícia, né, a coisa fica, né? Você não fica naquela mesmice de falar, guerra justa. Não, hoje já saiu dados na Alemanha, veio dentro da expectativa. A gente teve dados no Brasil, o IPCA mostrando que a inflação caiu um pouquinho mais. Quem sabe o Banco Central brasileiro
pode abaixar os juros um pouco mais acima da média do que o mercado mesmo espera, né? Do que o próprio mercado imagina, 0,5%, 0,75%. Então, tudo isso vai começando a ficar mais claro à medida que vai saindo, principalmente esses indicadores referente à inflação. O dólar abriu em queda, hoje o dólar já está caindo 0,47%, acompanhando o movimento das bolsas da cotação do dólar lá fora. A gente tem o índice que vai sair aqui nos Estados Unidos, na verdade 9,5, né? O índice sai lá nos Estados Unidos, 9,5 horário de Brasília. O índice de preços ao produtor, bastante importante esse indicador. A gente tem também a ata do FONC, a ata do Banco Central, da leitura sobre o porquê que o Banco Central tomou aquela decisão passada, não é decisão futura. Talvez o mercado aguarda e acompanha essa leitura da ata para ver se o Banco Central dá alguma pista, né, se ele deixa isso mais visível aos olhos do mercado financeiro para a condição dos juros nos Estados Unidos no final do ano. Mas aí o mercado fica atento, né? Por isso que a ata é tão importante. Isso às 3 horas da tarde. Você vai acompanhar onde? Aqui também na BMC. Uma programação só de mercado financeiro. Para você que opera, não tem outro canal para você assistir. E a qualidade, a quantidade de informações que é distribuída aqui ao longo do dia da nossa programação. Vamos falar um pouquinho só do nosso índice nessa reta final aqui. Nosso índice que subiu, sobe mais nessa abertura, 0,71%, 117.580 pontos aqui, ó. O índice já deixou para trás, vou colocar até num gráfico diário aqui, de um dia. Olha, vamos colocar no gráfico de um dia aqui, o diário, ó. Ele até deixou para trás patamares que estavam, por exemplo, na semana passada. Pra você ter uma ideia, o índice, a última vez que ele alcançou esse patamar foi no dia 29, lá para o dia 29 de setembro, né? Então, já tem alguns dias aí que o índice, e 27, 29, no finalzinho de setembro aí, que o índice não alcançava esses patamares que ele retornou de novo aí nessa data, nessa largada de hoje, dia que tivemos um IPCA abaixo da expectativa, o que o mercado considera como favorável. Importante a gente dar uma olhada hoje nas ações de consumo, né? As ações que estão muito ligadas a essa questão de juros, de crédito. Então, é um setor a ser acompanhado hoje. O petróleo, que cai lá fora, deve impactar negativo na nossa Petro. O minério de ferro subiu, deve impactar positivo na Vale. O setor financeiro no meio do caminho, muita coisa para acontecer, né? O mercado está apenas começando nesse feriado, amanhã é feriado. A gente tem um indicador importante nos Estados Unidos, o CPI, que sai amanhã. Esse indicador a gente vai conseguir equalizar na sexta-feira, que terá pregão aqui no Brasil e também terá programação normal aqui, para a gente poder fazer as avaliações de mercado financeiro. Bom, o mercado vai continuar aqui, né, na BMC. Paula Moraes, Felipe Nascimento já estão aqui, apostos para continuar apresentando o BMC News para você, trazendo as informações aqui e dando sequência nisso que está acontecendo nessa manhã positiva do nosso mercado brasileiro, onde a bolsa sobe, o dólar cai. As notícias foram boas. Agora acho que resta para a gente aí, né, é aproveitar o feriado do Dia das Crianças. Você que tem filho, criança, sobrinho, primo em casa, aproveita que o tempo passa rápido, né? Se não tiver, já programa uma também, que vai ver como é que funciona os boletos depois chegando. Brincadeiras à parte, mas filho é bom demais, criança no modo geral é bom demais, né? Se Deus criou algo melhor, guardou para ele. A gente vai se despedindo por aqui. Espero que o dia continue com um viés bastante otimista no nosso mercado. A alta é um pouco leve, 0,61%, mas a positivo é o que funciona. O mercado trabalhando nesses níveis dá um pouco de tranquilidade. Eu vou me despedindo por hoje. Eu volto depois com o pré-market todos os dias, 8 horas da manhã. Fiquem aqui com a programação da BMC. Um obrigado e um ótimo pregão.